Olá, irmãos, mais uma vez estamos juntos aqui para meditar na palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de dar continuidade ao nosso última meditação, né? E ler o mesmo texto e nós continuarmos a estudar esse texto. Em Marcos, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 26, diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-a, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Amados, o Senhor Jesus fala agora a respeito do poder que ele usou ali para secar aquela figueira, né, mostrando para os seus discípulos que eles poderiam fazer também algo semelhante se eles crescem. E ele fala a respeito do orar, do falar com o Pai, pedir com certeza. E às vezes esse texto ele é muito mal interpretado porque as pessoas acham que se eu pedir com fé, Deus vai me conceder tudo o que eu quero. E não é assim. Infelizmente, muitas pessoas têm usado um texto como esses para dizer que você não recebe aquilo que pede de Deus porque você não tem fé. E isso não é verdade. O que o Senhor Jesus está mostrando aqui é que é necessário que em nada nós duvidemos, como diz Tiago mesmo em sua carta. Tiago 1,6. Ele diz o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ora, é lógico que nós entendemos que a oração é algo que o Senhor nos ordena que façamos, que nós nos acheguemos a Ele e colocamos diante dele as nossas necessidades, nossos pedidos. Mas o que Jesus está enfatizando aqui, quando os discípulos se admiraram com aquilo que ele fez, é a questão que eles tinham que crer em Deus. É necessário nós crermos naquilo que nós estamos pedindo, é necessário nós crermos na própria vontade de Deus. Ora, Deus não vai atender todas as nossas orações de acordo com o que nós queremos. E ele deixa muito claro isso. O próprio a primeira carta de João, João fala muito claramente sobre isso. Eu queria ler com vocês 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, e o versículo 14 diz o seguinte: E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não é apenas pedindo crer, né? Pedindo crendo que o Senhor vai conceder aquilo. Não é essa a questão. Nós temos que pedir crendo, sim, mas entendendo que nós temos que pedir conforme a vontade de Deus. E muitas vezes esse é o dilema. Nós conhecermos a vontade de Deus, nós entendemos esta vontade para as nossas vidas e saber que Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. O grande problema é que muitas vezes, e não poucas vezes, nós queremos mais que a nossa vontade prevaleça e não a vontade de Deus. Às vezes nos falta entendimento e conhecimento desta vontade. Às vezes não nos falta nem conhecimento, nem entendimento, mas nos falta mesmo o querer, o nosso querer. Então pensemos sobre isso mais seriamente, queridos. É necessário ter fé e crer em Deus? Sim, é necessário ter fé e crer em Deus. Mas nós precisamos entender que o Senhor vai atender a nossa oração conforme a sua vontade. Naquele episódio onde Jesus secou aquela figueira, querendo mostrar a necessidade de nós frutificarmos, ele secou porque a figueira não tinha fruto. E ele ficou assim, ele não gostou, ele ficou
indignado que a figueira não tinha fruto e secou a figueira. Nos mostrar essa questão da a necessidade de nós frutificarmos, que a falta de fruto entristece profundamente o Senhor. E se você lembrar do texto lá de João, né, capítulo 15, que nós fomos salvos e fomos chamados para frutificar, e ele coloca essa questão até do frutificar, do atendimento das nossas orações. Exatamente. Deixa eu ler para vocês, lembrar para vocês o texto que nós lemos lá em João, capítulo 15, e o versículo 16, que diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vos conceda. Está aí para você ver que o frutificar, ele está relacionado com a nossa oração. Na medida em que eu frutifico, o Senhor atende a nossa oração. Ele diz o seguinte: e o vosso fruto permaneça. Então, o nosso fruto não tem que ser algo esporádico, ou isso tem que estar na nossa vida, aparecer na nossa vida assim de forma clara, de vez em quando, ou foi uma fase que ele era mais presente. Não, ele tem que o fruto tem que permanecer. Ele tem que continuar sempre na nossa vida. E aí ele fala o seguinte: a fim de que tudo, e essa permanência, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então veja que o atendimento das orações também está relacionado a frutificar. E aí você percebe, querido, que a oração, ela não é apenas um desejo do nosso coração. O Senhor conhece o desejo do nosso coração. Mas a preocupação maior do Senhor é nos mostrar qual é o desejo do seu coração, para que nós possamos entender o desejo, conhecer primeiro o desejo do seu coração e depois entender e assim querer esse desejo para as nossas vidas. Eu sei que muitas vezes isso não é tão simples, requer de nós mesmos uma compreensão e uma dedicação maior ao Senhor e uma aceitação, essa é a palavra, uma aceitação da sua vontade. O Senhor mesmo quer que nós oremos, né? Vamos pensar nisso. A oração está conectada também ao nosso frutificar, e no nosso próprio texto você vai ver que quando ele está falando sobre os discípulos orarem, ele fala sobre uma coisa extremamente importante. Eu quero que você preste bem atenção. Eu vou ler o texto lá de Marcos mais uma vez para você, que diz assim: ao que Jesus lhe disse, Marcos 11, 22, tende fé em Deus. Seguindo no texto: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede que recebestes, será assim convosco. E quando estiverdes orando, preste atenção agora, versículo 25, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, vejam como a oração, ela está ligada, está associada ao perdão. O perdão é uma coisa extremamente importante para todos nós. Nós nos achegamos ao Senhor, nós temos comunhão com o Senhor, porque Ele perdoa nossos pecados. Em Cristo, nós temos a obra de Cristo, nos possibilita esta comunhão, rasga o véu, tira a barreira de separação, mas é por conta do perdão também dos pecados. Nós só podemos estar na presença de Deus
com os nossos pecados perdoados, com as nossas ofensas perdoadas. Então, quando nós estivermos falando com o Senhor, nós estivermos orando ao Senhor, estivermos pedindo ao Senhor, se eu tiver alguma coisa, alguma mágoa, alguma raiva, alguém foi injusto comigo, alguém fez algo errado comigo, alguém mesmo tem sido ruim comigo, tem sido maldoso para comigo, o que eu tenho que fazer é perdoar, para que o Pai Celeste ouça a minha oração e também perdoe os meus pecados. É muito comum nas nossas orações nós começarmos agradecendo ao Senhor. E outra coisa importante, que sempre está presente na nossa oração, ou pelo menos deveria estar, o pedir perdão dos nossos pecados. Sempre estamos pedindo perdão pelas nossas falhas, estamos pedindo perdão pelas nossas debilidades, estamos pedindo perdão pelos nossos erros, estamos pedindo perdão pelos nossos pecados. Sempre. Você é sempre um pedido presente na nossa oração. E você vê que o Senhor fala que quando eu estiver orando, da mesma forma que eu quero o perdão dele, eu preciso também perdoar o meu próximo. Queridos, eu sei que isso não é uma coisa muito fácil às vezes, porque você está magoado, você está chateado, você está quebrado, você está indignado, você está revoltado com a injustiça, com a maldade que foi feita com você, com a postura das pessoas muitas vezes equivocada e errada para com você. Mas é necessário que a gente siga o exemplo do próprio Senhor Jesus. Ele é o maior exemplo disso. O que fizeram com Jesus eram coisas fáceis de perdoar? O que foi que fizeram com ele? Humilhado, desprezado, torturado. Foi fácil ele passar por aquilo? Jesus sofreu muito, 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 muito. E naquele momento final, o que ele fez? Ele poderia com uma palavra enviar legiões de anjos e destruir tudo ali. Ele podia com uma palavra aniquilar todos aqueles que o humilhavam, que o torturaram, que cuspiram nele, que bateram nele, que zombavam dele. Ele apenas com uma palavra poderia destruir todos ali. Mas com todo aquele sofrimento, ele pediu ao Pai que perdoasse, porque eles não sabiam o que faziam. Ele já tinha perdoado no coração todo aquele ultraje. Esse é o nosso maior exemplo. É necessário que também possamos perdoar. Vejam que nesse texto que nós meditamos, ele fala sobre 3 coisas importantes. A importância e a necessidade de frutificar, a importância de crer naquilo que estamos pedindo, convictos que o Senhor é poderoso para atender às nossas necessidades. Muitas vezes eu tenho falado isso a vocês, irmãos. O nosso chegar na casa do Senhor para orar, convictos que não é apenas chegar ali para fazer uma simples oração como se fosse uma reza, mas chegar convictos que o Senhor está ali para nos ouvir e Ele atende às nossas necessidades, Ele ouve a nossa oração. É isso que o Senhor requer da gente, que a gente creia nisso. E crendo nisso, busque isso. Por isso que muitos não vão à casa do Senhor orar, muitos não estão em oração, não só o fato de ir à igreja no meio da semana, mas o fato de estarmos crendo que eu chegar ali junto com os irmãos e orar, Ele vai ouvir. Para nós finalizarmos, irmãos, como eu estava dizendo, Ele vai ouvir a nossa oração. E Ele quer suprir essa necessidade, Ele quer nos atender. E além do mais, assim como Ele nos perdoa, Ele também quer que nós perdoemos. Frutificar, orar, crendo que Ele é poderoso e temos que confiar no seu poder e na sua vontade e perdoar. Assim como Ele nos perdoa, assim como nós o buscamos em oração, buscando o seu perdão, possamos também perdoar. Vamos buscar isso, amados, vamos lutar por isso.